penal. Isso aí sempre existiu, mas não foi muito cumprido, e agora, então, de 2008, aumenta a pena para aqueles que praticar, ainda que a título gratuito, atos próprios de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal. Exercício ilegal da medicina, da cadeia, de odontologia, da cadeia, com as penas. Mas, no século XXI, nós temos visto pessoas inabilitadas exercendo atividades privativas do farmacêutico. Então, senhores, representando 12 mil farmacêuticos no estado do Rio de Janeiro, como presidente, eu tenho o dever de cuidar da saúde pública, não permitindo que leigos atuem numa atividade importante que é o uso adequado do medicamento, o uso racional do medicamento. Nós não podemos permitir mais que simplesmente se entregue um medicamento, uma ferramenta poderosa, sem as devidas orientações ou acompanhamento. Então, esse é um mistério que nós temos, por favor. Agora sim, vem uma história. Na primeira metade do século passado, a farmácia e o farmacêutico era uma coisa só. Lá nos idos de 1920, 30, 1940, a farmácia era um estabelecimento de saúde com o farmacêutico. Ali se cuidava da saúde da população. Veio a Segunda Guerra Mundial, a indústria farmacêutica desenvolveu-se, produção de medicamento em série, aquela produção tem que ser vendida, tem que ser escoada, então vamos mudar. E a farmácia, senhores, infelizmente, lá em 1950, 60, ela mudou de rumo. Ao invés de ser um estabelecimento de saúde, a farmácia tendeu para ser comércio, vender, escoar mercadoria. E foi isso que aconteceu. Nesse modelo de farmácia vender, comércio, não cabia espaço para o farmacêutico. Então, houve uma separação. Farmácia foi para um lado, farmacêutico foi para outro. Foi para manipulação, foi para análises clínicas. Então, foi isso que aconteceu. Na década de 60, 70, 80, 90, não tinha farmacêutico dentro da farmácia, somente por dever legal, que a farmácia tinha um farmacêutico, mas não tinha o farmacêutico dentro da farmácia, cuidando da saúde da população. E esse fato veio, então, na segunda metade do século passado. Por favor. E nós temos, em termos de legislação para o medicamento, para a farmácia, nós temos uma lei 5.991, de 1973. Essa lei 73 está em vigor até hoje. 73 para hoje já dá quanto? 35 anos, 37 anos. Né? Está em vigor até hoje. E olha o título da lei. Comércio de medicamento. Essa lei de 73, se você pegar ali e espremer, não sai um artigo falando sobre saúde, uso racional, cuidar da saúde da população, nada. Toda ela dizendo sobre comércio, como é que deve ser comercializado o medicamento. E essa lei está em vigor até hoje. Então nós temos que trabalhar para mudar. E essa lei de 73 veio vindo, que chegou no ano de 1998, ontem, 98, 10, um pouquinho mais, houve um fato notável na saúde pública brasileira, que foi a falsificação de medicamentos. Em 98, maio, junho e julho, falsificação de medicamentos no país foi uma coisa assombrosa. Houve várias especialidades de medicamentos falsificados, grande quantidade de unidades de caixas de medicamentos falsificados, e uma área geográfica no país também enorme. Foi uma coisa absurda. E aí as autoridades perguntaram, caramba, por que isso está acontecendo no nosso país? O que regulamenta medicamento nesse país? E a resposta foi, senhor presidente, senhor ministro, o que regulamenta medicamento nesse país é uma lei de 73, nós já estávamos em 98.
que fala de comércio. Não fala mais nada. O que mais? Tem uma portaria 344 de 98 que fala de medicamentos controlados pela vigilância sanitária. E nada mais. Então o medicamento era produzido na indústria farmacêutica e de repente aparecia nas farmácias. Como aparecia? Ninguém sabia. Distribuidora? Ninguém sabia. Transportadora? Então aparecia. E isso, como você tem muitas farmácias pulverizadas, facilita o ingresso de medicamentos falsificados no ponto de venda. Então foi uma coisa absurda. Por causa desse fato, o medicamento estava abandonado, largado, o farmacêutico não existia, as farmácias eram 100% comércio. Por causa desse fato, mudou tudo. E aí, as autoridades criaram, para o nosso país, a Política Nacional de Medicamentos, lá em 98, ao apagar das luzes do século do milênio. Brasil descoberto em 1500, 1808, família real aqui, e nada de política para medicamento, era largado, abandonado, mercadoria. E aí, por causa desse fato, falsificação de medicamentos, o governo tomou uma posição e lançou essa política. Excelente, mas política é uma intenção, política não é cumpra-se, política é para crescer. E felizmente, com essa política de medicamentos, nós temos crescido. Foi criado a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por causa dessa política, foi criado o medicamento genérico. Foram feitas várias regulamentações para registro de medicamento, propaganda de medicamento, a Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica do Medicamento. E aí começou a aparecer atos regulando. Veio a resolução do Conselho Federal de Farmácia 357 em 2000, falando das boas práticas em farmácia, como o farmacêutico deve se conduzir. Por favor. Então, esse é o cenário. Leis antigas, políticas em desenvolvimento, e nós precisamos, então, problemas e propostas, é a assistência efetiva do farmacêutico na farmácia. Ter o farmacêutico na farmácia e ele atender a população. Na área privada, a farmácia privada, quando eu falo farmácia, falo drogaria também, a fiscalização do Conselho, todo dia sai à rua para trabalhar, para fiscalizar em todo o estado do Rio de Janeiro. E constata 60% de farmacêuticos trabalhando lá na farmácia. Chega lá, está o doutor farmacêutico trabalhando, e ele faz, então, uma entrevista com esse colega farmacêutico de como ele se comporta. 60%. Mas temos 40% de estabelecimentos farmacêuticos importantes que não tem farmacêutico lá dentro. Os senhores mesmos sabem, pode mandar por aí, não só aqui no município, na cidade, mas em outros, que nós encontramos algumas farmácias sem farmacêutico trabalhando. E isso não pode mais prevalecer, de maneira alguma. A população merece ser acompanhada por um farmacêutico com relação aos seus medicamentos. E nós temos feito ação em termos de processos fiscais, de auto de infração, decorrente de multas, para coibir esses profissionais, essa situação de não ter o farmacêutico presente. E agora, como recebi esse e-mail do deputado federal sobre o Código Penal, eu vou fazer consultas à minha consultoria jurídica, a advogados que entendam de penal, para saber se aonde tem medicamento está sendo dispensado, entregue, e não tem farmacêutico, se ali fica caracterizado um crime. Eu vou procurar saber. Porque se vai num hospital e alguém é consultado como um médico e não é médico, é crime. Então nós temos que saber se a população que é atendida por uma pessoa que não é farmacêutico e está ali entregando medicamento, se ali ocorre um crime também. Nós vamos querer saber sobre isso. E as condições de trabalho. Evidentemente que nós temos serviço farmácia privada e farmácia pública. No sistema público, a situação
é pior. No serviço público, o medicamento, infelizmente, não é considerado pelas autoridades. O medicamento é uma mercadoria. Muitas das vezes o medicamento fica lá no cantinho, embaixo de uma escada, lá no fundo, no posto de saúde. Então nós temos, senhores, com a ajuda da população, o nosso trabalho, a nossa diretoria, nós estamos com um trabalho muito grande de informação. Nós queremos informar a população dos seus direitos, nós queremos informar às autoridades sobre o medicamento, sobre gestão do medicamento. Então nós temos problemas, propostas, desafios, assistência efetiva do farmacêutico, condições de trabalho, fala do aspecto físico, mesa, cadeira. O computador é um instrumento importante, mas o farmacêutico trabalha sem ele. Ele tem um computador em casa, mas no local de trabalho ele não tem um computador para trabalhar, para cadastrar seus pacientes, fazer os procedimentos, arquivar dados. Além de condições de trabalho ser essa parte física, temos condições de trabalho em termos de salário. O salário do farmacêutico está defasado. Quer seja no privado, nas farmácias e drogarias, pelo piso salarial imposto pelo patrão, que nós estamos lutando, quer seja no salário do farmacêutico ou do profissional de saúde na área pública, salários indignos. No caso particular do farmacêutico, senhores, que eu imagino para cada farmacêutico no serviço público correspondem a 100